Graça e paz. Eu sou o pastor José Henrique e aqui na Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Nova Aurora estamos estudando a revista Nossa Fé, da editora Cultura Cristã. Tema trimestral: Escolher é preciso, mas e a vontade de Deus? Lição número 5. Covardes ou confiantes? Texto básico, Esther, capítulo 4. Introdução. Temos visto um ponto se repetir em nossos estudos. Mencionou-se algumas vezes que uma forte motivação para nossa busca por descobrir a vontade de Deus é evitar o sofrimento. Podemos não estar interessados em satisfazer a vontade de Deus. Talvez não estejamos desejosos de acertar na escolha e abençoar o próximo. Ou não estejamos tensos com a responsabilidade de pecar contra o Senhor por fazer uma escolha indevida. O que realmente buscamos é não sofrer. Nesta lição, veremos um difícil momento do povo de Deus e sua reação perante a ameaça de aniquilamento. É possível que tenhamos enfrentado situação de risco de vida, porém, a maioria de nossas escolhas está ligada a aspectos corriqueiros do dia a dia. Não que a profissão, casamento e negociações comerciais não tenham seu peso e sua importância. Nossas reações, porém, indicam que tratamos de tudo como decisão de vida ou morte. Ansiedade, desespero, depressão e angústia são alguns dos efeitos gerados pelo temor de sofrer por uma escolha ruim. Tópico 1. Um contexto difícil. A história de Esther se passa na capital do Império Persa. O povo havia sido libertado da Babilônia, mas continuava sob o domínio estrangeiro. Esther, ou Hadassa, aparece na história para substituir uma rainha que não atendeu o chamado do rei Xerxes, ou Assuero. Esther 1:12. Vasti foi destituída de sua posição. Esther 1:13-22. Isso abriu caminho para a escolha de uma nova esposa do rei. Esther 2:1-4. Esther foi levada para ser apresentada a Assuero. Alcança o favor de pessoas estratégicas e acaba por conquistar o coração do rei. Esther 2:15-20. Mesmo escolhida pelo rei, Esther não lhe contou suas origens. Tomada de sua casa, parte de um povo odiado, levada a uma disputa que não podia rejeitar, levada a deitar-se com um homem por quem não tinha afeto, Esther procurou usar as armas que tinha para alcançar melhor situação. Ela não é diferente de qualquer um de nós, mas tomou atitudes importantes diante das circunstâncias que se desenrolaram nas relações de poder da Pérsia. Tópico 2. Reação diante do medo. No desenrolar da história de Esther, vemos a hostilidade crescendo entre Mordecai e Amã. A recusa de Mordecai em obedecer a uma ordem de Assuero
trouxe problemas não só para ele, mas para todos os judeus. Esther 3, 5 e 6. Amã ocupava posição importante na corte. Era o segundo na Pérsia. Um inimigo poderoso, que tinha os meios para conseguir sua vingança e aniquilar os judeus. Na medida que as coisas ganharam forma, vemos a providência divina. Após decreto para que todos os judeus fossem mortos em determinada data, o rei ouve a leitura do livro dos feitos memoráveis, Esther 6:1. Lembra que Mordecai havia denunciado uma conspiração contra a sua vida e que nada lhe fora feito. De modo providencial e humilhante, Amã é escolhido para dar honrarias a Mordecai por ter livrado o rei daquela conspiração. O cenário de disputas de poder, ódio e humilhações estava formado. E a vida dos judeus corria grande risco. Em princípio, Esther não vê como ajudar seu povo. Parecia confiar que escaparia por ser rainha, ou de fato, não via saída para ajudar seu povo. Mordecai responde com dureza e verdade. Amedrontar-se nesse momento só condenaria todos à morte. Então, Esther toma duas providências importantes. Primeiro, diz a Mordecai que conclame jejum aos judeus de Suzã e que ela e suas servas farão o mesmo. Segundo, enfrenta a situação buscando a presença do rei. Esther 5, 1 e 2. O contexto de Esther é como o nosso. Também vivemos em terra estranha, com o mundo hostil à nossa volta. Nossas escolhas não só nos expõem ao fracasso e às decepções, mas também nos leva a enfrentar a incredulidade de um mundo caído. Jesus nos lembrou disso em João 15, 18 a 25. De fato, com fortes palavras, nosso Redentor fala da relação do mundo com os seus discípulos, como uma relação de ódio. O mundo que matou a Jesus deseja matar os que são como ele. O que Esther e Mordecai tiveram de ter foi o que Jesus instruiu seus discípulos a exercer: confiança no Senhor. Jesus ordenou aos seus discípulos que tivessem bom ânimo. João 16, 33. Ou seja, coragem diante do que estava por vir. Pois o ódio que o levou à cruz seria dirigido aos que o seguiam. De igual modo, vemos Esther sendo instada a agir e a não se esconder. Em ambos os casos, vemos um lugar comum: coragem. Não vemos qualquer tipo de incentivo a descobrir os planos divinos. Não vemos a estagnação em busca de um direcionamento específico, mas vemos os olhos serem direcionados a verdades já reveladas. Em Esther, vemos o jejum e a oração, claramente como meio de intercessão, fazendo morrer a carne diante da necessidade espiritual. Em João, os discípulos deveriam lembrar que Jesus venceu o mundo
Não se rendeu ao pecado, ao medo, aos jogos políticos de poder. Dedicou-se ao Pai e preferiu dar a vida a cessar de pregar a verdade. Tópico 3. Coragem do crente. Já temos o necessário para dar um passo adiante. Podemos não saber o futuro, mas, como Deus nunca nos ofereceu esse conhecimento, devemos ir em frente com o que Ele nos deu. Esther seguiu com jejum e oração, os discípulos com a obra de Cristo. O contexto hostil de Josué não consistia simplesmente nas batalhas que estava por vir, mas nas tentações. Tentação de servir aos deuses daquelas nações. Tentação de participar de atividades reprováveis diante de Deus. Tentação de se casarem com as filhas daquelas terras. Enfim, a questão que Josué precisou entender e que todos nós também precisamos é que o medo toma conta do nosso coração quando queremos agradar este mundo e viver confortavelmente diante da impiedade. O Senhor instou com Josué para que fosse forte e corajoso, não apenas para lutar, mas para manter-se fiel. Josué 1:1-9. A questão não era vencer só uma batalha, mas fazer o que estava ordenado no livro da lei. De igual modo, Esther precisava se levantar contra aqueles que ameaçavam seu povo. Os discípulos precisavam continuar a obra diante da perseguição de um império e dos próprios judeus, que abandonaram a fidelidade às promessas. A coragem se firma sobre o que sabemos. Coragem não tem a ver com a certeza do resultado, mas com a certeza da razão do que estamos fazendo. Certeza de quem está no controle de todas as coisas. Muitos não têm a fé que temos no Deus que controla e determinou cada aspecto da história da humanidade. Mas assim mesmo, eles se lançam com coragem aquilo em que acreditam e até se entregam à morte por seus ideais. Nós, por vezes, estagnamos com medo de tomar uma decisão que não dê certo, que nos custe algum dinheiro ou que nos exponha a alguma dor. Pecamos. Tópico 4. Resultados. Os resultados ainda são o foco de nossas ações. O efeito de nossas escolhas ainda assombra o nosso coração e dificulta a tomada de decisão. Por mais que entendamos os preceitos bíblicos, que conheçamos a revelação de Deus, ainda entre aspas, travamos na vida com medo do que será de nós. Esther, porém, refletiu o que fazemos quando não priorizamos nosso bem-estar. Vai, ajunta a todos os judeus que se acham em Suzã e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei. Ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Esther 4:16.
Ela não sabia qual seria a reação de Assuero. Caso ele não lhe estendesse o cetro, ela estaria morta. Contudo, ela sabia que moralmente precisava interceder por seu povo, e o realismo que Mordecai colocou em seu coração sobre a sua própria vida deu aquela ajudazinha. Entre parênteses, não esqueçamos que Esther é uma de nós. No fim, toda a circunstância colocou o peso sobre a ação e não sobre o resultado. Para Esther, nada importava mais, mesmo que isso custasse sua vida. Precisamos fazer o que é devido. Precisamos decidir de acordo com o que é correto. Precisamos buscar aquilo que agrada ao Senhor, reflete sua lei e nosso amor por Ele. Nesse sentido, portanto, o foco no resultado precisa ser repensado ou remodelado. O que buscamos? Bem-estar ou fidelidade? Difícil não lembrar de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles se recusaram a se curvar perante a imagem do rei. Diante da ameaça de serem jogados na fornalha, responderam: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Daniel 3, 17 e 18. Esse é o tipo de situação que nos leva a clamar: Senhor, dá-me essa fé. O ponto é justamente isso: vivermos por fé. Isso é confundido com pensamento positivo, como quando queremos que algo dê muito certo e adicionamos à nossa positividade em nome de Jesus. Viver pela fé significa tanto a crença que Deus existe, quanto a crença que suas promessas são verdadeiras, que seus objetivos são os devidos e que participamos de tudo o que Ele realiza. Crer que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós também faz parte de viver pela fé. Romanos 8, 18. Viver pela fé, portanto, é entender que mesmo já crentes, salvos em Cristo, ainda não estamos na glória. Portanto, escolhemos errado. Escolhemos o que não é ideal. Escolhemos algo que não nos causa dor. Escolhemos sem saber. O resultado deve ser fidelidade, santidade e serviço ao reino de Deus, não o nosso conforto. Conclusão: somos covardes ou confiantes? Diante de tudo o que sabemos do Evangelho, do sangue derramado na cruz do Calvário, diante das promessas de Deus de que Ele está conosco, mesmo com a revelação da glória que está por vir, às vezes estagnamos diante da possibilidade de alguma decisão que resulte dor. Precisamos reconhecer nossa fraqueza e entender quando não buscamos a vontade de Deus, mas o conforto.
Você pode estar passando por essa situação agora, ou já passou anteriormente. Repense suas decisões nas mais diversas áreas de sua vida e busque ser sincero consigo mesmo. Você é covarde? Não pense só no que se refere à preservação física, mas a escolha de participar de uma conversa indevida, de aceitar fazer algo errado pelo chefe, de permanecer em um relacionamento pecaminoso, não terá sido por covardia? A aplicação é um momento de séria reflexão. Chegar à conclusão de que somos covardes e que nossa fé é fraca dói. Ore pedindo perdão ao Senhor, coragem, fidelidade e entendimento para que veja no momento da escolha que se trata disso. Chegamos ao término da lição número 5, com o título Covardes ou Confiantes? Texto básico, Esther, capítulo 4. Quero aproveitar esta oportunidade para convidá-lo a ler os meus livros. Você é o que você fala e você é o que você planeja. Deus te abençoe ricamente. Forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.